e neste vídeo eu vou ensinar você do zero a investir em ações listadas na B3. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. Este era um mini curso de como investir em ações na B3 destinado a iniciantes e pessoas interessadas em começar a investir em ações na B3. Daí eu trouxe para o formato de vídeo, mas tem a mesma essência do curso presencial, do mini curso presencial. A primeira parte que nós precisamos prestar atenção, então se você realmente quer do zero, eu recomendo que você tenha papel e caneta para tomar nota, já que você precisa seguir um passo a passo neste tema. Fundamentos de mercado de ações. Essa é a primeira parte. Primeiro, o que são ações e por que investir nelas? Não adianta você investir numa coisa que você nem sabe o que é. As ações são uma parte do capital social de uma empresa. É a menor fração do capital social de uma empresa. Então, imagine o seguinte. Você tem uma sorveteria, tá? E você percebe, isso é uma caricatura, evidentemente. Você percebe que você pode expandir o seu negócio, mas você não tem capital para fazer essa expansão. No entanto, você vê que a taxa de juros está muito alta e você prefere dividir o capital social da sua empresa, mantendo o controle, obviamente. Daí você divide o capital social em partes fracionárias e coloca a venda no mercado. O que vai acontecer? Você está fazendo aí um chamado IPO e as pessoas vão comprar essas ações. Com o dinheiro dessa primeira compra, você investe na expansão do negócio. Se você obtiver lucro, os seus sócios, que são os acionistas, terão direito a parte desses lucros. Por isso que as pessoas compram ações na bolsa, porque isso faz com que elas passem a ter direito de participar dos lucros e também, às vezes, dependendo do tipo de ação, de votar nas assembleias das assembleias de acionistas. A diferença entre renda fixa e renda variável. Você pode pensar que renda fixa e renda variável não tem lá uma grande diferença, porque ambas têm risco. Mas, primeiro, a renda variável, você sabe quanto vai render, ou você pelo menos tem um indicador que vai seguir, por exemplo, o CDI. Você não sabe quanto é que vai estar o CDI daqui a 2, 3 anos, mas você tem uma estimativa desse indicador. Você não sabe quanto vai ser de IPCA, mas você também tem ali uma estimativa e essa renda fixa normalmente está atrelada a algum indicador ou mesmo ser pré-fixado, ou seja, você já, no caso do investimento em renda fixa pré-fixado, você já sabe ao final daquele plano, ao final daquele período lá do investimento, você vai receber exatamente a quantia acertada. Vamos supor que você tenha fechado aí um título privado com pré-fixado que vai pagar 15% ao ano. Então você sabe que você tem aquele valor a receber e aconteça o que acontecer, é para você receber, a não ser, claro, você sempre tem o risco de inadimplência. Mas aí tem os mecanismos aí de segurança, que são outras questões. O importante é você diferenciar bem a renda fixa da renda variável. Na renda variável, você não tem garantia nenhuma. A única garantia é que tem piso. Como assim? Se você comprar uma ação por R$10, é possível que ela suba para 12? Sim. É possível que ela suba para 15? Sim. Tem um caso, por exemplo, que ocorreu comigo alguns anos antes, de uma empresa que estava ali entre 16 e 17 reais a ação, e depois de eu comprar, uma semana mais ou menos depois, ela estava a 32 e depois subiu para 42, 43 e eu fiquei muito feliz, vendi os 43, só que ela continuou subindo e foi até mais de 70 reais. Então pode acontecer isso com você? Pode, perfeitamente, mas também pode acontecer o contrário. Você compra uma ação por 15 reais, depois ela pode estar custando 13, 12, 10 ou 0. Então tem piso, apesar de teoricamente não ter teto. Pode subir indefinidamente,
mas você sabe que o limite da perda é, claro, o capital que você investiu. Você não tem como perder mais do que o que você colocou de capital. Então essa é a principal diferença entre renda fixa e renda variável. Daí vamos para o que é a B3 e como é que ela funciona. A B3 é um ambiente, na verdade ela é uma empresa que fornece um ambiente de negociação de ações, títulos públicos, títulos privados. Então ela garante lá a transparência e a segurança das operações ali que ocorrem de compra e venda desses produtos financeiros. O funcionamento atualmente é totalmente eletrônico, então você tem acesso via plataformas pela internet, no aplicativo do seu celular, então ficou bastante democratizado. Lembrando que essa democratização ela ocorreu de forma mais incisiva a partir de 2010, tanto com o aumento do assunto de educação financeira, quanto também do surgimento de mais facilidades para os investidores. Você pode perceber que ali em 2017 você já tinha uma quantidade razoável de corretoras que atuavam basicamente pela internet, forneciam plataformas seguras, forneciam corretagem reduzida, então corretagem zero, até custódia, serviço de custódia também baratearam. Então tudo isso forneceu um acesso mais, digamos assim, popular para o mercado de ações. Antes disso era mais difícil, os preços eram muito altos. Para você ter acesso normalmente era através de uma corretora com taxas muito altas, e o mercado se resumia a clientes institucionais e também pessoas de altíssima renda. Diferente de agora, que você pode investir em ações com pouco capital, começar com pouco capital, e quanto antes você começar, melhor, porque uma visão de longo prazo, pelo menos, você pode acumular ali um patrimônio razoável. Os principais tipos de ações que você vai encontrar são as ordinárias e as preferenciais, que você vai identificar pelo número que ela termina. Por exemplo, uma ação PET-R3, que é da Petrobras, termina com 3, então ela é ordinária. E a PET-R4, termina com 4, é a ação preferencial. Qual é a diferença entre essas duas? Uma dá direito a voto e a outra dá preferência no recebimento de dividendos e outros direitos. Normalmente, se você não tem interesse em participar de assembleias, você não tem interesse de votar nessas assembleias de acionistas, você não vai comprar ações ON, você vai comprar essas ações terminadas com o número 3, você vai comprar as ações PN, que são as que terminam ali no 4. Então, tem várias empresas aí que se disponibilizam no mercado, as duas. Por exemplo, você vai encontrar a GGBR3 e a GGBR4. A Petrobras, você vai encontrar a PET-R4 e a PET-R3. As units e os ETFs são um pouquinho, não necessariamente, no caso o ETF, são replicadores de índices, no caso são pacotes de ações. Mas quando você entra no ambiente de bolsa, no ambiente lá eletrônico para comprar e vender, você tem a impressão de que é a mesma coisa, porque a compra e a venda funcionam da mesma maneira, você vê lá a listagem, vê a cotação e tudo, é muito parecido, só que não é um produto só, você está replicando ali um índice, é como se você estivesse comprando ali, na verdade, um fundo que é um pacote de ações. As units, elas misturam ações preferenciais e ações ordinárias no mesmo pacote, mas também funciona como se fosse uma ação só. Daí você tem as small caps e blue chips. O que isso importa para você? As small caps, quando você vê empresas de pequeno porte, não de pequeno porte na verdade, com capital pequeno, considerado ali o volume das empresas que estão listadas na bolsa. Então, uma empresa que não é consolidada, que ela não é muito conhecida, que tem um capital considerado pequeno para aquele ambiente, ela é considerada um small cap, exatamente o nome diz isso, pequeno capital.
Já as blue chips são empresas consolidadas, empresas que já estão há muito tempo e que têm um patrimônio ali muito grande com relação às demais. Aí você vai ter na listagem de small caps empresas como o Grupo Mateus. No grupo de blue chips você vai ter a Vale, a Petrobras, o Itaú. Então essas empresas que são gigantes, elas já são consolidadas há muitos anos, e as que estão com pouco tempo de mercado, com capital pequeno, elas são consideradas small caps. Agora, o que isso importa para o investidor que quer ser investidor independente? É exatamente que as blue chips são mais seguras, normalmente entregam mais resultados, têm um histórico de resiliência. No entanto, elas têm um potencial de crescimento menor. Você não imagina que, por exemplo, a Vale ela até se desenvolveu ali de R$ 32,00 até R$ 109, R$ 112,00 o preço da ação, um crescimento considerável. No entanto, depois desses 109, 112, ela teve um encolhimento ali no preço, aí retornou para perto de 70, depois 65, depois 55. Atualmente, na data da gravação desse vídeo, que é dia 3 de maio de 2000 e 4 de maio de 2025, você tem ali o valor dela, o preço da ação da Vale, em torno de R$ 52,00. Então, quando você pensa em potencial de crescimento, como ela já é muito grande, esse potencial evidentemente não é tão extraordinário. Pelo contrário, as small caps, elas têm um potencial de crescimento muito alto, ou seja, você pode de repente comprar essa ação de um small cap que custa ali em torno de R$1 e pouco, R$2, e de repente ela está R$ 70, R$80, então tem um potencial de crescimento enorme. No entanto, são muito mais arriscadas, exatamente por elas serem small caps. Elas podem de repente não entregar nenhum resultado, podem começar a se endividar, ter um aumento do seu endividamento e entrar num colapso financeiro até que vá fechar as portas, como foi o caso da empresa Saraiva. Então é preciso tomar cuidado, porque se você tem, por um lado, um potencial de crescimento muito grande, por outro você tem um risco também muito maior. Passando adiante, temos aqui como é que as ações geram retorno. Essa é a parte interessante, porque você tem, como você já percebeu, e se você é iniciante, você também deve ter ouvido falar, no aumento do preço da ação. Você pode, de repente, comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras, que está em torno de R$30, R$30,80, né, nessa data, e daqui a uns 3 dias ela pode retornar ao preço de R$37, R$38. Então você pode ter esse ganho, que é o aumento de capital pelo preço, valorização do preço, que evidentemente, como você já sabe, pode acontecer o contrário. Pode ser que você compre a 30 e ela cai ali para 25. Pode acontecer, é um mercado muito volátil. A volatilidade é a marca maior do mercado de ações. Então, quando você fala de renda variável, você está falando de volatilidade também, principalmente na questão dos preços das ações. A outra forma de retorno das ações é o pagamento de dividendos, que é a divisão de parte dos lucros da empresa para os acionistas. Então tem até uma legislação que você pode ler depois, que assegura um determinado percentual que seja reservado para a divisão entre os acionistas. E também tem os juros sobre capital próprio, JPC, que é outra forma de remuneração alternativa aos dividendos. Tem empresas que distribuem mensalmente JPC, tem outras que distribuem trimestralmente os dividendos. Aí depende muito da empresa e do cronograma que ela faz lá para a distribuição desses proventos. Rendimento versus risco. Como é que você vai avaliar o potencial de uma ação? Se você quiser avaliar o potencial de
de uma ação, você precisa saber qual é o seu objetivo. Esse objetivo é um objetivo de curto prazo, ele é um objetivo de médio prazo ou ele é um objetivo de longo prazo? Se for um objetivo de longo prazo, você vai se basear por fundamentos que deem sinais ali sobre a saúde financeira da empresa e também a sua capacidade de geração de caixa ou mesmo de potencial ali de geração de lucro. Então, dependendo do seu objetivo, se você quer de repente passar a receber renda passiva através de dividendos ou RPC, aí você vai ter um objetivo aí de longo prazo, você vai tentar fazer essa avaliação a partir de indicadores como os indicadores fundamentalistas. Se o seu objetivo é de curto prazo, de médio prazo, aí talvez você avalie a partir de sinais gráficos, a partir de indicadores gráficos, fazendo ali uma análise técnica, ou até mesmo seguindo a recomendação de alguns analistas que passam essas informações em lives e mesmo vídeos que são bastante recentes, e você toma a sua decisão com base nessas informações. Os principais indicadores de análise são, aqui está listado só 3, mas você tem muito mais, eu vou já mostrar aqui um site onde você tem vários indicadores que você pode acessar e aprender sobre isso na prática. O preço sobre o lucro é um dos indicadores muito importantes para você saber se a ação está barata ou cara em relação ao lucro. Então, se você tem ali um preço sobre o lucro pequeno, pode ser que seja uma oportunidade, mas pode ser que não. Ele precisa ser avaliado em conjunto com outros. Então, é muito importante você ter essa clareza de que você vai sempre analisar esses indicadores, colocando o contexto certo para que você não tome decisões muito arriscadas. O dividend yield, que é o percentual lá de dividendos que se paga em relação ao preço que você está pagando, ao aporte que você está fazendo. Normalmente ele vai ser maior quanto menor for o preço da ação. Então, se de repente você tem lá um dividend yield muito alto, pode ser que é porque o preço da ação caiu. E às vezes esse dividend yield ele diminui exatamente porque muita gente começou a comprar e o preço subiu, aí acaba diminuindo esse dividend yield. Mas também é um dos principais indicadores que os investidores costumam olhar para aportar ou não dinheiro em uma determinada empresa. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio ali da empresa, vai dar uma medida de eficiência, quanto é que tem ali de patrimônio, quanto esse patrimônio gera de lucro. Então você pode se basear por essa métrica para saber se é uma empresa que realmente tem eficiência ali na geração de lucro. Existe uma diferença entre análise fundamentalista e análise técnica. Na verdade, são duas coisas bem diferentes, mas as duas se aplicam também a coisas diferentes. Você não vai querer fazer um investimento para longo prazo se baseando em gráficos. Da mesma forma que se você quiser uma resposta de curto prazo, um curtíssimo prazo, o mais normal é que você recorra à análise técnica, porque ela é mais efetiva nessa visão de curto e de médio prazo. Então, se você percebe lá, faz uma análise técnica de uma determinada ação, percebe que os indicadores ali gráficos estão apontando para que uma queda de preço tenha reversão. Aí você pode de repente entrar comprando aquela ação para depois vender, obviamente, e ganhar com a diferença. O contrário pode acontecer, de repente você percebe que tem um indicador gráfico indicando lá que aquela alta se esgotou, o preço está lateralizado e a tendência é que depois daquilo ela comece a cair. Aí o que você vai fazer? Você não pode vender se você não tiver a ação, mas você pode alugar a ação e vender, o que é uma coisa bastante estranha e também dá para você ter uma ideia do que vai acontecer se você percebe ali que tem
uma determinada ação, com muita gente alugando, o número de aluguéis daquela ação está crescendo muito, e você percebe, o que você pode desconfiar? Se o preço fosse crescer, eu simplesmente compraria a ação, já que eu estou prevendo que o preço vai crescer. Mas se há uma estimativa do mercado para o preço cair, muita gente que não tem ação começa a alugar para vender e depois recomprar, devolver a ação para o dono da ação, o original da ação. Se eu percebo, por exemplo, se eu tiver em carteira uma ação e eu percebo que tem muita gente, o número de aluguéis ali está crescendo muito, eu não tenho praticamente nenhuma opção a não ser vender, porque a probabilidade ali de queda é muito grande. Não é possível que o mercado inteiro esteja achando que a ação vai cair, só eu estou certo e vou manter a ação em carteira. Eu não faço isso, eu prefiro seguir os elefantes, que o mercado está fazendo. Aí nós temos aí a atividade, que é um exemplo no site onde você vai buscar informações. Temos aqui o site Fundamentos, ele é acessado por fundamentos.com.br. Não digite apenas Fundamentos, porque não, você vai parar em outro lugar. Aqui eu coloquei o código da Gerdau GGBR4 e você coloca o código exatamente nesse ponto aqui. Você pode digitar o código e dar Enter. Depois clicar aqui no Exibir. Nesse site você encontra diversos indicadores. Aqui tem a cotação, o mínimo em 52 semanas, o máximo em 52 semanas. Então você vê aqui que dentro do período de um ano, o mínimo que ela atingiu foi R$14 e o máximo R$21,02. Atualmente ela está em R$14,94. O que isso quer dizer? Que ela estava nesse patamar aqui e caiu até 14, agora ela está ali numa recuperação. Aqui você vê o volume médio de 185.693.000. O último balanço processado foi 31 de 3 de 2025. Aqui é o número de ações. Essa é uma informação relevante se você estiver pensando no longo prazo, porque essa base aí de ações, se ela for muito alta, talvez o preço ali da ação que você está pagando, a quantidade, talvez não seja um investimento muito bom. Você pode comparar as empresas que são do mesmo setor, que são semelhantes, e comparar essa base aí de acionistas para você ter uma ideia qual das duas é melhor no caso, né? Aqui você tem os indicadores e o bom desse site é que você pode apontar aqui para essa interrogação e ele vai mostrar um balãozinho aqui, ó, com a definição. Se você não sabe o que é, você quer aprender, você pode ver aqui, cada balãozinho desse aqui vai, quando você apontar o mouse, ele vai te mostrar a definição. Daí você tem os preços sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, preço sobre EBIT, PSR, preço sobre ativos. Então tem uma série de dividend yield aqui, 5,6%. Aqui você tem mais indicadores do ROIC, ROI, margem bruta, margem líquida, que muita gente foca mais na margem líquida e não dá muita atenção aqui à margem bruta. Isso é uma coisa também que você pode depois investigar a razão disso. Então você pode vir aqui, olhar os indicadores, caso você precise, se está querendo lá estudar uma ação ou comparar duas ações, você pode entrar nesse site e fazer a sua comparação. O outro site que você pode usar, que também já faz essa comparação, é o Investidor 10. E nesse site Investidor 10, você pode colocar duas ações e ele vai traçar lá um perfil das duas, que você vai poder comparar. Além desses indicadores, você pode vir aqui para essas outras informações aqui que também são muito importantes quando você está falando de análise fundamentalista. Você tem os gráficos, por exemplo, você tem balanço patrimonial, demonstrativo de resultados,
das históricos, acionistas. Inclusive você pode saber quem são os principais acionistas ali. Histórico de cotações, vamos ver aqui o histórico de cotações da... Vou diminuir aqui um pouco para a gente poder ver o gráfico. Olha só, aqui nós estamos vendo de 2001 até 2025. Olha como se comportou o preço dessa ação. Você tinha aqui em 2001 57 centavos, 50 centavos. Daí ela subiu bastante. Em 2008 chegou a 20 reais. Depois ela caiu aqui em 2010 para 6 reais. Você vê que é uma volatilidade bem intensa aqui, né? Estava em 20, veio para 6, aí agora aqui mais para frente 14, 13, depois caiu de novo para 6. Aqui ela retorna a patamares bem parecidos lá com o início, antes de 2005, e depois volta a subir. Só você precisa também observar se nesse período não houve implit ou split. São duas coisas que podem acontecer. O implit é quando você junta várias ações e aí ela tem, por exemplo, você juntou 10 ações. Então, para cada 100, agora você tem 10. Para cada 1000, você só tem 100. Isso chama implit. Aí, claro, o preço vai ser o preço das 10 juntas. Então, você pode ter uma ideia de que houve um aumento ali de preço. Cuidado para não confundir quando acontece o implit. Ou também o split. Quando é que acontece o split? Quando o valor está tornando aquela ação menos líquida, no sentido de que é mais difícil para a pessoa de repente comprar uma ação. Você pode concordar comigo o seguinte: uma ação de R$1 que custa R$1, não é mais fácil alguém comprar o lote padrão de 100, que é só R$100, do que uma ação que custe R$100 a unidade? Porque para a pessoa comprar 100, o lote padrão, que é de 100 ações, ele vai precisar pagar R$100 por cada uma ação. Então 100 vezes 100, que dá R$10.000. Então é muito mais difícil a pessoa comprar ali essas 100 ações quando ela está a R$100 do que ela comprar quando está a R$1, a R$5. Por isso que às vezes as empresas fazem esse split, que é pegando uma ação, digamos que a ação custava R$100, aí de repente eles dividem ali para cada ação em 10 ações, cada uma fica valendo R$10. E isso também é bom observar, porque pode ser que você esteja entrando num preço ali de R$10, só que na verdade o preço de referência que você precisava ter em mente era de R$100. Então pode ser que de repente ali estava em 100 e ela iria cair para 50, como foi o caso da Vale. Aí estava 10, vai cair para 5. Tem que observar esse tipo de situação que pode acontecer. Tem outras informações aqui nesse site, o site é excelente. Você pode ver, inclusive baixar as planilhas que tem aqui. Você tem aqui também proventos, você quer ver lá os proventos que foram pagos e os proventos que estão previstos. Também tem uns balanços em Excel, onde se você precisar fazer de repente uma análise vertical e horizontal, eu não sei fazer análise horizontal e vertical, você não sabe ainda, mas você pode aprender. Inclusive eu tenho 2 vídeos aqui neste canal mostrando como fazer análise vertical e análise horizontal, e exatamente neste site que você baixa os dados para fazer essa análise, que é uma das ferramentas que você pode usar como análise fundamentalista para auxiliar as suas escolhas. Vamos voltar aqui para os slides. Fizemos aqui a atividade, buscar os indicadores no site, e podemos passar aqui adiante. Vamos ver como investir na prática. Como é que você escolhe uma corretora e abre uma conta? Bom, você precisa escolher uma corretora de acordo com o seu perfil. Eu vou dar apenas 2 exemplos. A XP ela é focada no investidor iniciante e também no pequeno investidor, pessoa física. O BTG já é mais focado em institucionais, pessoas que já têm um patrimônio considerável,
investidores mais experientes. Então, depende do seu perfil. E tem várias corretoras. Você com certeza vai encontrar uma em que você veja que tem mais vantagens para você, tem as melhores taxas para você, que tem os melhores serviços para você. Uma diferença que eu já experimentei algumas corretoras, uma diferença que eu achei muito interessante, pelo menos para mim, entre uma corretora e outra, não vou falar qual é a corretora, mas na primeira, eu tinha, toda vez que eu ia fazer a declaração de imposto de renda, eu tinha que pegar a minha planilha e vasculhar ali item por item para poder fazer o preenchimento correto da minha declaração de imposto de renda. Quando eu migrei para outra corretora e tirei todas as ações que tinha na primeira, eu já esperava fazer isso, então comecei a fazer as anotações. Só que quando eu recebi o informes, o papelzinho lá com os informes, já veio uma lista com tudo que eu tinha feito, tudo bonitinho, situação em 31 de dezembro de 2000 e tanto, situação em 31 de dezembro de... Aí já tinha as duas colunas com o CNPJ, na outra nem o CNPJ era indicado, eu tinha que ir atrás do CNPJ das empresas. Aí nessa última tem o CNPJ, tem o código da ação, tem a situação no último dia do ano anterior e a situação no último dia do ano, que é o ano que está sendo avaliado, ali, está sendo declarado. E teve outras facilidades, então você precisa estar atento a isso. Inclusive, eu tenho uma pessoa conhecida que está nessa outra corretora, na anterior, e me pediu ajuda para fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí eu descobri que ela estava com a dificuldade que eu tive na outra vez. Exatamente por isso, porque não foi entregue para ela nenhuma informação que ajudasse no preenchimento. Ela teve que fazer tudo manualmente e deu muito trabalho, realmente muito trabalho. Então você precisa escolher a corretora de acordo com o seu perfil, os seus interesses e a que se enquadra melhor na sua vida e também no seu bolso, é claro. Outra coisa que você pode fazer, caso você tenha dúvida, antes de você escolher colocar seus dados lá e abrir a plataforma e tal, vá no site reclameaqui.com.br. Este site ele é muito bom porque você encontra pelo menos um tipo de problema que você diz assim, não, esse tipo de problema aqui eu não tolero, então eu não vou querer essa corretora. Já aconteceu comigo, eu ia migrar para uma determinada corretora, eu vou no Reclame Aqui. Fui lá, vi as reclamações, aí eu vi uma específica, que é o tipo de problema que eu não quero passar, não. Esse problema aqui eu não quero passar. Aí vi outras que tinham também algumas reclamações, mas não era nada que impactasse assim, na minha vida. Isso aqui é bobagem, o cara está reclamando porque ele não sabe disso, disso e daquilo. Mas é importante você ir no site, é um site que eu uso sempre para várias coisas, não só para corretores, mas para várias coisas. É um site muito sério e, evidentemente, esses sites que eu estou citando aqui, nenhum está patrocinando esse vídeo. A minha ideia aqui é ajudar você, da mesma forma que eu descobri várias coisas, que estudei, que fiz cometi os meus erros, eu estou fazendo esse vídeo simplesmente para ajudar você a não passar pelos mesmos erros, nem ter as dificuldades que eu tive, ou seja, que você se torne um investidor independente e também possa ajudar outras pessoas. Inclusive, eu peço apenas que você tenha essa atitude de ajudar outras pessoas, ensinar também outras pessoas o que você aprender comigo. A diferença entre corretoras e bancos tradicionais. A que eu acho mais importante é que nos bancos você não vai encontrar uma variedade de investimentos que você encontraria numa corretora. A corretora ela vai ter, por exemplo, você está procurando um simples CDB. O seu banco provavelmente só terá um CDB do próprio banco, evidentemente, porque ele precisa do capital para emprestar. No entanto, se você entrar numa corretora, você vai ter lá CDB de uns 10 bancos diferentes, cada um com condições diferentes. Isso dá uma capacidade de diversificação muito maior do que no banco. Ainda tem a questão dos assessores. Numa corretora você tem assessores que são
pessoas treinadas no mundo dos investimentos. Eles realmente entendem muito do que eles estão falando. Eles normalmente você não vai encontrar um assessor que não entenda do investimento que ele está recomendando. Normalmente eles entendem muito, é o normal. Inclusive eles fazem uma prova para poder ter uma determinada certificação, e isso, pelo menos em tese, mostraria ali a capacidade dele de recomendar certos, ou pelo menos intermediar essa recomendação. Nos bancos tradicionais, você conta apenas com o gerente da conta. O gerente da conta é ruim? Não, ele só não é treinado para investimentos como um assessor. Então essa é uma diferença também que é bastante considerável. Você precisa levar em conta que o treinamento de um gerente não é o mesmo de um assessor. Eles têm mundos diferentes, visões de mundo inclusive diferentes. Tem outro detalhe, é que às vezes o gerente precisa vender determinados produtos. Ele tem umas metas a serem alcançadas dentro daquela instituição para a qual ele trabalha, e ele não pode simplesmente deixar. Se você está ali com o dinheiro em conta, ele vai recomendar um desses produtos que ele precisa bater a meta. Às vezes até o empréstimo, né? Eu já recebi ligações e oferecendo empréstimos, onde a pessoa que me ligou usou o seguinte argumento: não, você pode pegar esse empréstimo só para aumentar o seu saldo em conta corrente, porque eu disse que eu não estava precisando de empréstimo nenhum, que não tinha nenhuma necessidade de tomar nenhum tipo de empréstimo. E o argumento final dele, depois de eu ter dito que não utilizaria empréstimo para nada, porque realmente eu não precisava, aí o argumento final dessa pessoa que me ligou foi dizer que eu poderia aumentar o meu saldo em conta corrente com empréstimo, que eu não sei se ele conseguiu convencer alguém com esse tipo de argumento. Mas nós estamos num país onde as pessoas topam pagar 200 mil por um carro que vale 120. Então, e que no ano seguinte vai estar valendo 80. Então, talvez ele tenha conseguido convencer alguém com esse argumento de que o empréstimo serviria para aumentar o saldo em conta corrente. Bom, mas tem essas diferenças. Não estou falando mal do banco, só dando a condição do que acontece de fato, e também dizendo que você também pode ter acesso a mais produtos financeiros dentro de uma corretora do que apenas do banco. As taxas e custos envolvidos, você precisa ficar de olho nessas coisas. Corretagem, qual é a taxa de corretagem que você vai pagar? Custódia, tem custódia para, por exemplo, título público, vai ter custódia na sua corretora? Não vai ter, vai ser custódia de graça. Impostos, quanto de imposto você vai pagar em cada investimento? Uma comparação aqui bastante simples que pode ajudar numa decisão. Você vai escolher ali entre dois produtos da renda fixa, digamos CDB e uma LCI. Aí a LCI é 90% do CDI, a LCI que você vai contratar. E você tem o CDB 100% CDI. Se você não tiver a devida informação, você pode escolher errado. O CDB é 100% CDI. A LCI é 90% CDI. Então é mais vantajoso ficar com CDB. Só que não. Por quê? Porque o imposto de renda mínimo no CDB é de 15%. Se você tira 15% do 100% da sua remuneração, você ficou apenas com 85%. E se você não tirar nada da sua remuneração de 90%, porque a LCI é isenta de imposto de renda para investidores pessoa física, aí você vê que é mais vantajoso investir na LCI do que na LCA. Então, detalhes que você precisa conhecer. Você precisa ler o prospecto. Cria esse hábito de pegar lá o prospecto dos produtos e entender como é que eles funcionam. Às vezes você vai investir em um fundo, aí você não vê que tem lá uma taxa de administração muito alta, muito acima do que o mercado costuma cobrar, ou então o fundo nem tem taxa de administração.
Se o fundo não tem taxa de administração, normalmente eu não coloco. Isso é uma escolha minha. Você pode pensar assim, mas como é que pode? Um fundo que ele prefere um fundo que tem taxa de administração do que um fundo que não tem taxa de administração. Se a pessoa não tem taxa de administração, se ela não cobra uma taxa extra de performance, provavelmente ela não está esperando ali ter uma performance superior, por exemplo. Né? No caso da taxa de administração, se a pessoa tem uma taxa de administração, provavelmente ela deve ter algum respaldo para cobrar essa taxa. Eu considero que seja um fundo melhor gerido. Não necessariamente isso é verdade, tá? Isso é só uma escolha pessoal. Passo a passo para comprar sua primeira ação. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa de uma corretora. Não dá para você comprar direto na B3. Você precisa de uma corretora. Então, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora, conforme nós já discutimos aqui. O segundo passo é você ganhar o acesso ao seu home broker, que é o ambiente de negociação, onde você vai escolher os seus ativos, colocar a quantidade que você quer comprar e o preço que você quer comprar, o tipo de ordem e depois enviar essa ordem para a corretora. A corretora vai fazer a intermediação entre você e a B3, colocando essas ações vinculadas a você. Os tipos de ordem são a mercado, limitada e ordem stop. O que é uma ordem a mercado? É a ordem que não importa lá o preço que tiver, você quer aquela ação. Então, basicamente, se você tiver uma quantidade, digamos que eu vou dar exemplo aqui com valores pequenos, que são hipotéticos, normalmente não acontece na realidade, mas serve para você entender. Se você quisesse comprar 1000 ações, mas dessas 1000 ações, no livro de ofertas, que é onde ficam as ofertas de ações, as quantidades e os preços, tem na primeira faixa 100 ações vendidas a R$10, na segunda faixa mais 100 ações vendidas a R$10,05, depois mais 100 a R$10,10 e assim por diante. Digamos que a última lá seja 11. Se você envia essa ordem de 1000, compra de 1000 ações a mercado, ele vai consumir todas essas faixas, ou seja, ele vai comprar de 10, de 10,05, 10,10 até 11, até terminar as 1000 que você tinha para comprar. Se você manda uma ordem limitada, significa o seguinte: você manda e o preço que você quer é aquele. Se não tiver aquele preço, não compra. É como se você mandasse um menino comprar uma coisa. Olha, você vai comprar R$10 que eu quero. Se for mais de R$10, não compra. Aí ele não vai comprar. Ou seja, você tem 1000 ações para comprar, só tinha 100 a R$10. Aí você só vai comprar 100. Vai ser uma ordem parcialmente executada. Ela não vai ser executada na totalidade porque não tinha o preço que você pediu. E a ordem stop, ela só é acionada quando um determinado nível de preço é atingido. Vamos supor que você tenha as suas 1000 ações de determinada empresa e você coloca uma ordem lá dizendo o seguinte: olha, se essas ações caírem para R$10, eu quero que venda todas as ações. Aí o que vai acontecer? Quando chegar no nível de R$10, vai ser enviada uma ordem para a bolsa e essa ordem possivelmente vai ser executada, porque as ordens de stop, inclusive é bom que você saiba disso, as ordens de stop devem ser feitas a mercado. É como se fosse você mandar uma ordem stop limitada, pode ser que ela seja pulada. Então tem ali um risco de que no dia seguinte ou mesmo naquela mesma sessão haja um pulo ali de preço e ela não atinge aquele patamar do seu pedido. A importância da diversificação. Vamos falar dessa parte agora. Imagine que você... Vamos falar primeiro dos riscos, nível de risco para cada tipo de investimento. Vamos começar pelo menos arriscado. O menos arriscado é a renda fixa, mas também é o de menos remuneração, digamos assim. Menor remuneração potencialmente. Depois vem imóveis mais arriscados, mas também você tem ali um potencial de ganho maior. Em seguida você tem ações, que é a renda variável, e
entre outros produtos ali de renda variável em geral. Então, renda fixa, imóveis, renda variável, na sequência são os menos arriscado, e mais arriscado ainda. E por último tem o negócio próprio. Aí negócio próprio. Por que o negócio próprio é mais arriscado do que ações? Por causa da concentração. Não tem como você abrir um negócio próprio e diversificar. A não ser que você seja multimilionário e você queira abrir vários negócios ao mesmo tempo. Aí você vai estar diversificando. Mas caso você seja uma pessoa comum, você vai abrir um negócio, você vai abrir uma sorveteria, você não vai poder abrir ao mesmo tempo uma sorveteria, um restaurante, uma casa de show, um pet shop, uma loja de vendas de produtos para pet, uma loja de produtos para carros, loja de peças de carro. Você vai concentrar os seus recursos em uma coisa. Daí essa concentração, se der errado, aí você vai correr o risco ali de tomar prejuízo e perder parte ali do capital que você investiu. Por isso que em ações você pode diversificar e esse risco ele é mitigado. Porque você tem realmente o risco de perder o capital, tem, claro, você está investindo em renda variável, que é a marca maior, é a volatilidade de preço. Mas aí como é que você diminui esse risco? Como é que você mitiga esse risco? Diversificando. Essa diversificação, ela pode ser feita em setores diferentes, em subsetores diferentes, mas também dentro do mesmo setor. Por exemplo, se você vai investir no varejo, o fato de você investir só em uma empresa, mas estar posicionado em outros setores, você investiu no setor financeiro, investiu no setor de serviços de utilidade pública, investiu no setor de mineradoras, investiu no setor de energia, investiu no setor de seguros, etc. Aí você vai para o setor de varejo e não, já estou diversificado nos setores, então não tem problema eu colocar só em uma ação. Você pode sim diversificar dentro do mesmo setor. Então não implica que se você diversifica entre setores, não quer dizer que dentro do mesmo setor, do subsetor, você precisa concentrar em uma empresa só. Então você pode ali dentro do varejo, eu vou escolher só Magazine Luiza, só a Renner, só a Vulcabras, só a CVC. Então você pode escolher várias empresas ali dentro do mesmo setor, porque aí você aumenta, você diminui na verdade a sua exposição. O problema é se você colocar tudo ali diversificado dentro do mesmo setor. Aí não, por quê? Porque nós temos um risco setorial. Se o setor de varejo sofrer um impacto muito grande, todo o seu dinheiro está no mesmo setor. A mesma coisa acontece com bancos. Você vai colocar todo o dinheiro lá no BTG, Bradesco, BMG, Banco do Brasil, Itaú. Então você coloca ali dentro do setor bancário, tudo dentro do setor bancário. Se o setor financeiro entrar em colapso, por algum motivo lá, claro que todos os outros setores, a gente está ali falando aí de uma crise sistêmica. Mas se você tivesse ali uma crise dentro daquele setor especificamente, todas as ações daqueles bancos possivelmente iriam cair. Então você pode diversificar entre setores, isso é importante. Você tem lá utilidade pública, como por exemplo, saneamento básico. A gente tem o exemplo da Copasa, na energia elétrica, a CEMIG, a Eletrobras, aí óleo e gás, a Petrobras. Se você investiu, por exemplo, óleo e gás na Petrobras, isso não impede de você também colocar recursos na Recôncavo Baiano, porque está no mesmo setor, mas são empresas diferentes. Da mesma forma, você vai para a eletricidade, você não colocou dinheiro em CEMIG, você não impede você também alocar dinheiro na Light, na Eletrobras. Se você vai para o setor bancário, você coloca dinheiro no Bradesco, Itaú. Agora, você precisa ter em mente que normalmente acontece uma correlação entre os preços dessas empresas do mesmo setor. Não necessariamente isso ocorre sempre e com todas as empresas. Tem empresas que não tem correlação nenhuma, mas eu vou tomar como exemplo uma que eu calculei
calculei aqui a correlação entre os preços em um determinado período. Tem um vídeo aqui mostrando isso, que foi entre Itaú e Bradesco. Aí se você observa lá os gráficos, quando o preço de uma sobe, o da outra também sobe. Quando o preço cai, o preço da outra também cai. Com relação a isso, é o comportamento de uma variável em relação à outra. Existe a correlação negativa, que é quando ocorre o contrário, se uma cai, a outra sobe. Tem a correlação positiva, que é quando uma sobe, a outra também sobe, quando uma cai, a outra também cai. Aí essas correlações elas podem ser fracas, inexistentes, podem ser médias, podem ser fortes e podem ser fortíssimas. Fortíssimas é quando elas acompanham praticamente o mesmo movimento. Fraquíssimas é quando elas não têm praticamente nenhuma relação uma com a outra, quando o que uma faz, a outra permanece inerte, ou então ela se move de outro modo, bem aleatório. A correlação não quer dizer que se aquilo acontecer, a outra coisa vai de fato acontecer. A correlação às vezes é só uma questão mesmo de coincidência. Inclusive, se você tiver curiosidade, isso é uma coisa da estatística, eu também dou aula de probabilidade estatística, você vai encontrar uma coisa chamada correlações espúrias, que são correlações que não tem nada, uma coisa que tem nada a ver com a outra. Por exemplo, o número de ataques de tubarão em tal lugar aumenta quando o consumo de sorvete aumenta em uma cidade X. Aí você sabe que isso acontece, essa correlação graficamente existe, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente chama isso de correlação espúria. Essas correlações de que eu estou falando do preço fazem com que você pense que diversificar dentro do mesmo setor não seja uma coisa sempre recomendável. Porque imagina, se eu escolho ações do Bradesco e do Itaú, se eles têm uma correlação forte, então praticamente eu estou exposto ao mesmo risco. Se um sobe, o outro sobe também. Se um desce, o outro desce também. Praticamente eu estou dentro do mesmo risco. Por isso é que você vai precisar fazer a correlação. Se você quer investir em empresas do mesmo setor, você vai gastar um tempinho, seu precioso tempinho, para fazer uma análise da correlação dos preços dessas duas empresas. Se eles tiverem uma correlação forte, daí pode ser que seja melhor você procurar uma outra empresa para que você não fique ali praticamente tendo dois ativos que sempre se comportam de forma muito semelhantes. Isso também não quer dizer que se no futuro teve uma correlação forte, essa correlação vai continuar para sempre. Tudo é uma questão de análise dentro de um determinado contexto. Não tome o que aconteceu no passado como algo certo, definitivo para o futuro. Tudo tem o seu determinado contexto e as suas mudanças. O normal é que as coisas continuem sempre mudando. Aqui vamos ver aqui as estratégias de investimento. Você tem uma estratégia chamada Buy and Hold, que é quando a pessoa compra e segura. Compra e segura, ou seja, ela comprou no ano 2000, aí de 2000, 2005, 2010 ela comprou lá com aquela ação. Então basicamente comprar e segurar e acumular, evidentemente. Não faz sentido a pessoa simplesmente comprar uma ação e ficar lá sem fazer nada. Normalmente essas pessoas que usam a estratégia do Buy and Hold, elas costumam comprar mais daquelas ações toda vez que, periodicamente na verdade, elas vão comprar. Às vezes algumas pessoas não se importam com o preço que está, tanto faz o preço estar mais alto, está mais baixo, elas vão comprar sempre. E tem pessoas que esperam uma queda no preço para poder comprar mais. Eles ficam aguardando o momento de queda de preço para comprar mais. E tem outras pessoas que aproveitam uma alta, vendem, mesmo que elas queiram manter aquela ação, elas vendem, esperam o preço cair novamente e compram novamente. Isso também faz parte de algumas estratégias aí de investimento para que a pessoa tenha um desempenho melhor, para que ela tenha lá um retorno melhor. Esse raciocínio, mesmo no Buy and Hold, que é se eu comprei a ação aqui no começo do ano, vou só dar um exemplo rapidinho para que a gente passe aqui para os demais tópicos. Você comprou no começo do ano, aí você vê que aquela quantidade que você comprou tem o potencial de te gerar em dividendos e em proventos em geral. Vamos supor, vou fechar aqui um número básico, um número pequeno, só para a gente poder pensar.
no ano inteiro aquela ação vai te pagar R$1.000 em proventos. Ok, aquelas ações vão te pagar R$1.000 em proventos. Aí você vê que você comprou 1.000 ações e ela aumentou de preço R$2. Se você vender, você tinha comprado 1.000 ações, se você vender com esse aumento de capital de R$2, você vai ter R$2.000 de lucro. Se os proventos vão dar 1.000, por que você vai manter a ação? O seu objetivo era ter esses R$1.000 de proventos. Já tem ali 2.000 garantido. Provavelmente você venderia. Mas aí tem gente que não faz isso, né? Segura a ação mesmo assim, não está interessado em ganho de curto prazo, porque tem também o risco que você precisa conhecer, chamado risco de desinvestimento. Que pode acontecer o seguinte: comprei por um preço, subiu R$2, e aí para mim já é mais do que os proventos que eu receberia, eu iria vender. Só que depois ela subiu 5, 6, e aí eu não consigo mais recomprar aquela ação. E é claro que se eu fosse recomprar, eu teria que recomprar mais caro. Além de eu não conseguir retornar, se eu retornar, eu tomo prejuízo. Daí a estratégia do buy and hold, normalmente a pessoa vai comprar e ela não vai fazer esse tipo de coisa, de vender, mesmo que tenha ali um determinado ganho de médio prazo, ela não vai se livrar daquelas ações. A outra ponta dessas estratégias seria o trade. Aí o trade tem o que nós chamamos de swing trade e o day trade. O day trade é uma estratégia de curtíssimo prazo. Tá aqui como estratégia de investimento porque tem gente que faz isso como estratégia de investimento. Ele coloca lá, digamos, R$10.000 na corretora e faz day trade e faz ali 1% daquele valor, em média 1% por, digamos, por semana. Não precisa ser um trade fantástico, aquele cara que vai explodir, não. Um trade simples, que está só interessado em remunerar ali o dinheiro dele, curtinho. Aí digamos que ele faça ali 1% por semana, ele está remunerando ali o capital dele 4% ao mês. Se não fosse essa estratégia, quanto que ele conseguiria na renda fixa? Talvez ali 1%. É claro, né? Que eu estou falando de um trade eficiente, um trade que tem a mínima competência para não perder o dinheiro, tá? Um trade que não vai pegar o capital dele e perder o capital todo, perder 10%. É um trade ali que vai conseguir fazer consistentemente 1% por semana. Isso é pouco, tá? Para um trade bom mesmo faz muito mais. Mas é uma estratégia de investimento muito mais arriscada. Então, digamos que a pessoa fique satisfeita lá em fazer 5% ao mês. Isso já seria fantástico, porque a gente está falando aí, durante o ano, ele está remunerando esse capital 5% ao mês. Então, no ano todo, ele vai ter um percentual altíssimo ali sobre aquele capital. O swing trade também, ele funciona assim, no curto prazo, só que envolve mais dias, não é no mesmo dia, não é a compra e venda no mesmo dia ou a venda no mesmo dia. É a compra ou venda para passar alguns dias posicionado. Por exemplo, em março, né, estamos em maio. Em março, começo de março, eu comprei determinada quantidade de ações e no final de março, essas ações tiveram ali um aumento de capital de cerca de 3%. Aí aquele capital que eu investi foi remunerado a 3%, então eu vendo. Isso é swing trade. Aí isso se repete em abril, né? Compro outras ações. Aí no final do mês ela está ali 6%, ou no caso das ações do Bradesco, da Positivo, né? Que tiveram ali a Positivo principalmente, né? Recentemente ela saiu ali de R$5, chegou a 6,20 depois, agora ela retornou para 5,58. Então, digamos que a pessoa que tenha comprado ali a R$5, ela esperou uma determinada quantidade de dias e depois vendeu novamente, lucrando nessa diferença, que é uma estratégia também de investimento. Embora a maioria das pessoas chame os traders, tanto de swing trade quanto de day trade, de especuladores, que são, na verdade, todo investidor acaba sendo especulador no final das contas. Se você não especulasse que a sua empresa a empresa que você aportou dinheiro vai estar valendo muito mais daqui a 10 anos, você provavelmente não iria colocar seu capital naquela ação.
A diferença do especulador é só a questão do prazo. Especulador de longuíssimo prazo, especulador de curto e de curtíssimo prazo. Como montar uma carteira equilibrada? Essa é a questão de milhões. Muita gente segue carteiras recomendadas pelas corretoras, muita gente segue carteiras recomendadas por empresas independentes, agências independentes, e outras pessoas fazem suas carteiras por conta própria. Às vezes tem corretoras que têm carteiras que são tem um retorno muito bom, que tem um desempenho muito bom. Se você for ver os relatórios de certas corretoras, você vai ver que o desempenho de algumas carteiras foi realmente bem acima da média do mercado. Mas você também pode montar uma carteira por conta própria, desde que você tenha desenvolvido a sua habilidade de análise, de forma que você não vá fazer investimentos para perder capital, para perder o percentual, em vez de você fazer o seu dinheiro se multiplicar, fazer o seu dinheiro diminuir. Então você precisa ter esse cuidado. Agora, a carteira equilibrada, ela vai depender, claro, do seu perfil. Se é uma pessoa mais conservadora, se é uma pessoa mais arrojada, você tolera risco. A que nível de risco você é capaz de suportar? Se a sua carteira despencasse lá, sei lá, 30%, como é que você ficaria? Qual seria a sua reação ali? Como é que ficariam as suas emoções numa situação como essa? E se subisse em 30%, você ficaria eufórico? Você compraria mais? Como é que seria a sua reação? Então, a carteira equilibrada vai depender principalmente do seu perfil, também da quantidade de dinheiro que você quer aportar e da sua visão de mercado. Como é que você enxerga a situação econômica? Quais são os setores que você acha que vão se beneficiar ou que vão ser menos prejudicados por determinadas decisões? Então, montar essa carteira equilibrada depende do momento econômico, depende do momento político e depende também do momento que está vivendo cada setor e às vezes até a própria empresa. Você também precisa considerar o que está acontecendo na empresa. De repente, a empresa, como recentemente aconteceu, a Copasa, que trocou de CEO, trocou lá alguém no alto comando da empresa e alguns participantes do mercado não viram isso com bons olhos e começaram a retirar recursos vendendo ações da Copasa. Eu não sei se você acompanha, caso você acompanhe, você pode ter notado ali. Se você não acompanha, você pode olhar o que aconteceu. Recentemente ela estava no valor de R$24, de repente ela foi caindo, ficou menos de R$19, menos de R$20. E depois voltou um pouquinho, cresceu um pouquinho, foi até 21. Então tem essas questões que você precisa estar a par. É muito cômodo para a gente pegar a recomendação de alguém. Eu acho que quem pega a recomendação dos outros, olha, me vende uma carteira pronta aí, para eu montar aqui a minha carteira. Você sabe o que eu penso de uma pessoa que faz isso? Você não sabe, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, eu acho que não é nem tanto a pessoa está com medo de perder ou está com medo ou está querendo ganhar muito. Eu acho que a pessoa que transfere essa responsabilidade está só simplesmente querendo se livrar da responsabilidade. Ou seja, se der errado, a culpa é do outro. Se der certo, o mérito é meu porque eu resolvi aceitar aquela sugestão, aceitar aquela carteira já pronta. Então quem escolhe a partir de recomendação de outras pessoas não está preocupado com a perda ou de olho no ganho. Acho que no fundo é esse sentimento, sabe, de não ter responsabilidade. O dinheiro é meu, mas a responsabilidade é do meu assessor. O dinheiro é meu, mas a responsabilidade é do gerente do meu banco. O dinheiro é meu, mas a responsabilidade é do carinha lá que me vendeu essa carteira de ações prontinha, que ele disse que ia bombar, ia render 30% ao ano. Então essa falta de autorresponsabilidade, ela não cabe em quem quer ser investidor independente. Você precisa adquirir
a autorresponsabilidade. O dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. Você que tem que ir lá e decidir se faz sentido para você ou não aquele investimento. Assuma a responsabilidade, que é o que você precisa fundamentalmente para se tornar um investidor independente. Reinvestimento de dividendos. Isso pode ser feito de forma automática, dependendo da corretora, o serviço que é oferecido, você pode pedir para reinvestir. Agora, isso só faz sentido, a meu ver, só faz sentido se esses dividendos são suficientes para realmente comprar lotes padrões, que são aqueles lotes com 100 ações. Por quê? Se esses rendimentos são muito pequenos e você precisa recomprar no mercado fracionário, você vai estar pagando muito em taxas, porque você vai ter taxas. Se você comprar ali uma ação, em vez de 100, você pode sim comprar uma ação no mercado fracionário, você vai pagar taxa. Então talvez nesse caso de poucos dividendos, ou mesmo se você queria fazer aportes mensais, só que seu aporte mensal não dá para comprar 100 ações, dá para comprar 10, 50. Eu acredito que seja melhor você passar 3 meses juntando, ou 6 meses que seja juntando, para comprar essas ações todas em lotes padrão, porque aí você diminui quando você compra. Quanto mais quantidade você compra, mais você dilui ali os custos. Você vai ter, imagina, você vai comprar 100 vezes uma ação. Se você comprar o lote de 100 ações, esse custo mínimo de cada operação que você vai fazer de compra vai ser diluído. Então você vai pagar menos taxas se você comprar no lote padrão. E a atividade prática aqui, que você pode fazer também, eu vou usar aqui um simulador para compra e venda de ações. Eu tenho 2 aqui abertos, mas eu vou te mostrar que eu uso para minhas operações de swing trade e de day trade. Aqui você está vendo essa boleta aqui aberta, a gente chama aqui boleta de compra. Eu poderia também abrir a boleta de venda, as duas são muito parecidas. E aqui vai aparecer o seu nome, provavelmente. Eu estou ligado no simulador, porque hoje é domingo. Aqui você tem o ativo que você quer comprar ou vender. No caso, como está ligado o simulador, ele está aqui, está me mostrando a Petrobras PET-R4 a R$ 30,24. E daí eu vou comprar 100 ações, isso no simulador, tá? Vou digitar aqui o código PET-R, você deve ver aí na sua tela que está aparecendo PET-R3, e eu quero comprar a PET-R4. Isso não vai ter nenhum efeito financeiro, porque é um simulador. Aqui é a quantidade, como eu falei, o lote padrão 100, mas poderia comprar 200, 300 aqui, ele já vai aumentando no lote padrão. Eu vou colocar 500 ações, ele está mostrando o preço atual aqui do simulador de 30 e 24, com um aumento ali de 0,76, agora caiu para 30 e 23. Eu vou deixar aqui no preço que eu estou vendo ali, que ele está colocando ali 30 e 25. Eu vou ver se alguma coisa aqui, eu acho que estava, ele acabou minimizando aqui as minhas janelas, atrapalhando aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo ligar de novo essa boleta de compra. Eu vou usar o mouse. Só um segundo. Comprar. Aqui ele vai aparecer essa boleta. Vou de novo colocar aqui. Vou digitar de novo. Essas coisas assim sempre acontecem. Né? PET-R4. Pronto, vou colocar aqui de novo. 500. E aqui eu vou digitar pelo teclado. Já está em 30 e 24. Vou colocar aqui 30 e 24. Que é o preço que ele está mostrando ali. Agora está 30 e 25. Vou colocar 30 e 25 que é para fazer realmente a conta. Daí coloca o preço, coloca a quantidade. Aqui você pode dizer que é uma ordem limitada ao mercado. E clica, eu vou deixar limitado, clicar aqui em enviar. A compra foi feita e ela passa para as minhas ordens aqui, que iria aparecer aqui numa parte aqui
a tela a ordem executada. No caso, se eu tivesse colocado aqui um preço menor, como estava lá 25, eu colocasse 30 e 20, o que iria acontecer é que a ordem ficaria pendurada. Ficaria lá numa posição esperando chegar naquele preço. Se não chegasse naquele preço, não seria executado. Mas as boletas que você vai encontrar tanto no seu celular quanto no home broker via internet são parecidas com essas aqui. Todas elas têm os botões de comprar, de vender, o local onde você coloca a quantidade de ações que você quer comprar, coloca o preço, coloca o tipo de papel que você quer comprar e também o tipo de ordem, que como a gente já falou, pode ser uma ordem stop, pode ser uma ordem limitada, pode ser uma ordem a mercado. E isso é bastante fácil, você só precisa tomar cuidado para não cometer os erros básicos que muita gente comete, que é exatamente relacionado a questões operacionais. Você pode, por exemplo, de repente digitar lá o preço errado. Isso é um erro comum, apesar de que a gente pode perceber assim, como que a pessoa digita errado. É possível que a pessoa digite errado lá o preço e coloque lá o preço errado. O que pode acontecer é ou ela comprar no preço que ela não queria comprar ou ser rejeitada a ordem, tá? Digamos que está a R$30, você esqueceu que você queria vender a 30 e digitou errado, digitou 3. Você não vai vender a 3, não vai conseguir, porque tem uma fila, tem umas regras lá de percentual entre o preço que está e o preço que foi negociado há um determinado tempo. Então, essa ordem com certeza seria rejeitada. Mas vamos supor que você queria vender a 30 e de repente você digitou errado lá 29,50 por algum motivo, você lá bateu em alguma coisa, você digitou errado. Pode acontecer isso, e aí a ordem vai ser ignorada. Se você perceber, você vai lá e cancela. Se você não perceber, aí já era. Tem outros erros comuns que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos passar aqui para a próxima tela, que é a gestão de risco, gerenciamento de risco e controle emocional. Como evitar erros comuns, que é exatamente isso que eu estava começando a falar. Os erros comuns. Comprar o ativo errado. Isso acontece. A pessoa vai comprar, por exemplo, COSAN, que é CZAN3, mas tem uma outra ação que o código é CNS3. A pessoa vai lá, digitou, apareceu o ativo, ela vai e compra um achando que é o outro. Pode acontecer. É um erro de iniciante, óbvio, né? Mas pode acontecer. Então é bom verificar se realmente aquela é a empresa, verificar o código, se é aquele código mesmo que foi digitado, que está aparecendo. Ver, conferir o preço, se é o preço que você realmente quer pagar ou o preço que você realmente quer vender. E também se você tem recursos que vão cobrir aquela ordem em caso de compra. Você pode de repente comprar e na liquidação ali você não ter o dinheiro para pagar por aquelas ações. Um outro erro bastante comum é a pessoa colocar uma ordem a mercado, sendo que ela está querendo, na verdade, uma ordem limitada. Pode acontecer da pessoa clicar lá em alguma coisa e mandar essa ordem errada. Os erros básicos vão ser evitados com uma coisa muito simples: atenção. Manter a atenção no que você está fazendo. Lembrar que o que você está fazendo não é um jogo, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Você precisa levar muito a sério. E também buscar informações. Se você está em dúvida de alguma coisa, manda um e-mail para o assessor, manda uma mensagem, pergunta a alguém, procura na internet, pesquisa, usa o ChatGPT, usa o Genie, usa alguma outra inteligência artificial para esclarecer a sua dúvida e aí você toma a ação, melhor ação. O stop loss e o stop gain são ordens, como eu já falei, que vão ser disparadas até quando determinado patamar de preço for atingido. O que eles fazem? Eles simplesmente protegem o seu capital tanto no ganho quanto na perda. Proteger o capital no ganho, como assim? É porque às vezes, quando ela atinge um determinado ganho, você imagina que dali ele não vai passar muito e depois vai cair, é melhor você vender naquele patamar
do que você esperar que ela caia e você de repente decide vender até mais barato. Então, o stop gain tem lá o seu limite de ganho. Você pensa o seguinte: se ela chegar, vamos voltar aqui no nosso exemplo, se ela chegar, comprei a 10, eu vou receber de dividendos R$1.000, mas se ela chegar a 12, eu quero que ela venda. Aí não importa se depois ela vai para 13, 15, tá aí, quando chegar no patamar lá do preço de 12, sua ordem vai ser enviada e você vai conseguir vender. A mesma coisa com a perda. Vamos supor que você não só suporta a perda aqui de diferença de R$1. Ela está a 10, se ela cair para 9, eu quero sair do negócio e não arriscar que ela caia mais. Mas se eu colocar esse stop, não é mais arriscado ela voltar de 9, depois voltar para 9,50, depois para 10 e voltar tudo normal? Pode ser, você está pensando certo. Só que às vezes não volta. Então, para evitar maiores perdas, é melhor você limitar a sua perda no nível que você fique ok, no nível que você fique ali satisfeito. Não vai quebrar você, você mitigou o risco com a diversificação. Então, se você está bem diversificado, aquele prejuízo ali você compensa com um lucro maior em outra ação, daí fica tudo bem. Vamos pegar o caso da Azul. A pessoa tivesse lá um stop, quando ela chegou lá no patamar de R$72, depois foi caindo para 40, 30, 20, aí agora ela vai para, sei lá, R$1 e alguma coisa. Então, se a pessoa estava lá com um stop, digamos, quando estava no patamar ali acima de 60, se eu tivesse no stop ali de R$55, não, quando chegar a 55, eu não quero mais essa ação, vou vender, mesmo no prejuízo eu vou vender. Aí teria evitado uma perda saiu lá uma perda de 90%. Então, a ordem de stop ela é importante para proteger. Imagina você perder 10%, se isso não vai te quebrar, é melhor você perder 10% do que você perder 90%. Imagina aí uma pessoa que se manteve lá fiel naquela ação, né? Se casou com a ação. Você sabe por que as pessoas fazem isso às vezes? Não é nem a questão da estratégia buy and hold, é a questão de coerência ou, na verdade, reatância psicológica. A reatância psicológica ela é muito forte. Você comprou a ação da Azul achando que estava certo. Ela subiu um pouco, então você reforçou esse seu sentimento que você acertou. Aí quando ela começou a cair, você não acreditou. Não é que o prejuízo estava incomodando. O que estava incomodando era você estar errado. Aí quando a pessoa vê que ela está errada, que ela precisava sair, naquele momento que ela comprou, ela podia até estar certa, mas esse certo não permanece para sempre nas ações. Daí ela tem aquele apego, que a gente chama de reatância psicológica. Eu não estou errado, então não vou vender. Aí cai mais, não admita a perda. Aí cai mais, não, agora já caiu, pode cair o resto. Isso é muito perigoso no mercado de ações, porque pode acontecer como aconteceu com essa ação específica, que foi para perda de 90%. E tem casos ainda das empresas que simplesmente fecharam, como o caso da Saraiva, que também atingiu patamares bem altos e depois caiu e depois não voltou, não retornou nunca mais. Então fica esse gatilho, esse stop loss que limita a sua perda, ele é essencial no mercado de ações. Você não precisa correr o risco de perder 90% do capital que você investiu. Coloca um patamar seguro ali, que você se sinta bem e deixa o stop disparar e vender. Eu já fiz esse tipo de venda várias vezes. Não vou falar as ações aqui para não parecer recomendação. Mas chegou a determinado patamar de perda, foi vendido. Depois até retornou. Mas qual a minha preocupação com isso? Zero, era no limite que eu aceitava perder. Também aconteceu o contrário, de colocar, já está no ganho, colocar um stop abaixo daquele patamar que eu já estava no ganho. E aí quando ela caiu, eu fiquei no ganho e ela continuou caindo. E se eu não tivesse colocado, não estou certo, vou colocar stop. É muito importante colocar stop para que você limite as suas perdas, principalmente se a gente está falando de empresas que têm assim, um risco muito alto, estão se endividando muito, que é o caso da Azul. Mesmo numa análise fundamentalista, a pessoa deveria ter concluído que deveria sair do negócio porque o endividamento dela era crescente e muito intenso.
a questão psicológica, o medo e a ganância. O que o medo pode fazer? O medo pode travar você tanto na questão da venda quanto na questão da compra. Se eu vender agora, será que vai subir mais? Isso é medo. Se eu comprar agora, será que vai cair? Isso é medo. Então, o medo, às vezes, não é nem medo de perder, é medo de estar errado, como eu falei antes. Se a pessoa está com medo, ela vai travá-la, ou ela não vai aportar, ou ela não vai vender. Então, o medo pode atrapalhar muito. A ideia é fazer uma análise fria do negócio, que os parâmetros objetivos são esse. Foram atendidos? Beleza, vou aportar. Os parâmetros são esse. É hora de vender? Hora de vender. Vende e não fica preocupado com essa questão mais. Só use os parâmetros objetivos. E também temos a ganância. A ganância pode acontecer no sentido de que tem um aumento ali do valor das ações e a pessoa não deixa chegar um pouquinho mais. Já ganhei R$1.000, vou esperar ganhar 1.500. Aí chega no 1.500, não, eu acho que vai até 1.700. Aí de repente ela volta para 1.300. Não, mas tá bom, acho que vai voltar para 1.500. Aí não volta, aí volta para 900. A pessoa teve uma chance de ganhar 1.000, uma chance de ganhar 1.500 e agora tá com 900. Será que não acontece? Diversas vezes por aí acontece. Eu conheço gente que aconteceu isso. Conheço gente pessoalmente, né? De vídeo, gente que eu conheço pessoalmente. Plano de investimento e projeção de resultados. Primeira coisa que você vai fazer é ter os seus objetivos claros. O que você quer com o investimento? É tão difícil para as pessoas definirem um objetivo. Agora, um objetivo, se você tiver esse objetivo concreto, um objetivo nobre e factível, então você tem um objetivo. Se esse objetivo não é factível, você sabe que não tem possibilidade de alcançar aquilo, ele não é objetivo. Se ele não tem motivação nobre, ele também não é um objetivo. Se a motivação é uma motivação simplesmente egoísta, uma motivação que é para fazer o mal para alguém e tal, então isso aí não é um objetivo, tá? A gente não considera isso como um objetivo. E a outra é que ele não seja concreto. Aí eu vou só te dar um exemplo. Quando a pessoa vai se casar, tá? Ela não necessariamente vai se casar, mas ela quer ter um objetivo de encontrar um par romântico. Isso é um objetivo que não é um objetivo concreto. Então, o que seria o objetivo concreto? A pessoa quer encontrar alguém para se casar, formar uma família. Isso aí seria um objetivo concreto. Ela transformando uma coisa palpável, uma coisa concreta. Essa coisa tem motivação nobre, essa coisa tem lá a factibilidade dela. Ter um objetivo, eu quero ter muito dinheiro. Isso não é objetivo porque não tem nenhum, apesar de você poder ter isso como concreto, mas na verdade o muito dinheiro ele não tem um parâmetro. Você não tem como medir o que é muito dinheiro. Pode ser um monte de coisa, dependendo da pessoa, pode ser montanhas diferentes. Então, digamos o seguinte, eu quero ter X reais para cobrir todas as minhas despesas, mantendo o meu estilo de vida daqui a tanto tempo. Aí você tem um prazo, você tem uma coisa concreta, você tem uma motivação nobre. Qual é a motivação nobre nesse caso? A liberdade. O seu objetivo é a liberdade e você quer simplesmente ter esse montante que vai conseguir, com esse montante, investir em ações, investir em renda fixa, investir nos puts. Você vai ter lá a sua liberdade financeira. Aí você tem um prazo, você tem uma quantidade, assim você pode medir o quanto de esforço você vai precisar fazer para concretizar, para atingir esse objetivo. Então a primeira coisa é você traçar esse seu objetivo. Ele é de curto prazo, ele é de médio prazo, ele é de longo prazo. Isso precisa ficar muito claro na sua mente. Depois você precisa ver se é possível fazer o reinvestimento de dividendos para acelerar esse processo. Isso pensando nesse objetivo que eu falei, que não necessariamente pode ser o seu objetivo. Seu objetivo pode ser outro. De repente você quer
ter dividendos para, com os dividendos, pagar, sei lá, um terreno financiado, né? Ou sei lá, acumular patrimônio para comprar um terreno, para comprar uma coisa, para ir para outro país, né? O objetivo é seu. Eu não tenho como saber qual é o seu objetivo. Se você quiser, você pode até colocar aqui nos comentários o seu objetivo e como é que você pretende realizar isso, que aí eu posso fazer outro vídeo falando exatamente desse objetivo. Como acompanhar suas ações e quando vender? Essa pergunta é pergunta de milhões. Quando vender? Se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai simplesmente deixar você sem resposta, porque quem vai decidir isso, quem tem que decidir é você. Pode até ser que você tenha um bom assessor, parceiro mesmo, que esteja dando recomendações que não seja simplesmente para aumentar o seu fluxo de compra e venda, para que ele possa ter mais remuneração nas comissões. Mas se você não tiver essa pessoa, você vai precisar decidir por conta própria. Daí, o acompanhamento ele tem que ser feito num ponto de vista holístico. Você precisa acompanhar a política. Essas ações, essas mudanças na política vão afetar o setor em que eu tenho ações e vão afetar de que forma? Positiva ou negativamente? Essa mudança aqui de âmbito macroeconômico vai afetar o setor? De que forma? As empresas são resilientes, elas vão passar por isso, elas vão se adaptar? Como é que está essa questão dos tributos, da carga tributária? Vão mexer em muita coisa? Qual vai ser o impacto disso nos investimentos? Então você precisa acompanhar de um ponto de vista holístico, mas também você não precisa ficar paranoico. Você acompanha, deixa os seus stops lá, bonitinho. Você não precisa ficar maluco, coloca os stops. Fica lá de olho no que está acontecendo para que você perceba eventuais oportunidades. De repente, uma determinada ação não vai conseguir bons resultados, mas tem outra que está se projetando muito bem. Aí você vai lá e desaloca um recurso de uma, coloca na outra, faz lá um rebalanceamento da sua carteira para acelerar os seus objetivos. E quando vender, evidentemente, você vai, se você estiver fazendo um objetivo, se o objetivo for de longo prazo, você está usando uma estratégia de comprar para manter a ação, você vai vender quando os fundamentos da empresa mudarem. De repente você está lá posicionado em uma determinada empresa, você comprou aquelas ações baseado nos fundamentos daquela empresa, você vê lá uma projeção lá de fluxo de caixa muito boa. Então, se esses fundamentos não mudarem, você não vende. Agora, no momento em que mudar esses fundamentos, aí você vê se atingiu aqueles seus parâmetros, objetivos que você traçou. Então, se mudar tal coisa nesse indicador, se mudar tal coisa naquele, se o ROI não for de tanto por cento no próximo ano, aí eu vendo. Então, você tem que traçar parâmetros objetivos para que você escolha a hora de vender. Se for de médio curto prazo, você vai usar a sua análise gráfica. Você vai partir para a análise gráfica e ver lá os indicadores gráficos se é hora de vender ou não. É claro que os indicadores gráficos podem falhar, às vezes acontece, mas novamente você precisa ser objetivo e usar os parâmetros, não se desviar muito disso, usar regras, e essas regras você precisa seguir. A nossa atividade é um exercício. Como eu falei, isso aqui era um mini curso presencial que eu trouxe para o online. Você pode fazer esse exercício de planejamento financeiro para um portfólio inicial. O que você vai fazer? Você vai primeiro traçar o seu objetivo, depois você vai planejar o seu orçamento, saber quanto você vai aportar em ações, considerando as taxas, não deixe de considerar as taxas, fazer um estudo global sobre as ações, de repente visitar uns 4 sites diferentes, ver as recomendações das casas especializadas. Você vai lá no BTG, ver o que é que eles estão recomendando, vai lá na Ágora, ver o que é que eles estão recomendando, vai na XP, ver o que eles estão recomendando, vai na Rico, vai na Toro, dá uma olhada geral, e aí você vê quais são as empresas que você acha que são mais adequadas para você. Você monta o seu objetivo, usa o site simulador de dividendos, que é muito bom. Você vai lá no site simulador de dividendos, aí pega as ações que você escolheu, coloca lá, faz uma simulação de dividendos,
Aí depois você pega, se você está em dúvida entre duas ações, você vai lá no site Investidor 10 e coloca essas duas ações para ele traçar o perfil das duas, para ele dizer em que uma é melhor do que a outra, e aí dependendo dessa comparação você toma as decisões. Então você vai ver, além do seu aporte inicial e da sua carteira inicial, você vai traçar os seus parâmetros, o que você vai fazer para comprar mais, se você vai reinvestir dividendos, se você vai usar a sua renda ativa, você vai aportar quanto por mês, será que esse dinheiro que você vai aportar por mês, ele é suficiente para comprar o lote padrão, ou você vai ter de comprar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, quanto tempo você pretende levar para atingir esse objetivo, por quanto tempo você vai ficar fazendo esses aportes, em quanto tempo você vai poder parar de fazer aportes e usar somente os dividendos para fazer a compra de mais ações. Quais são os parâmetros que você vai usar para fazer o rebalanceamento da sua carteira? Tudo isso tem que estar no seu plano de investimentos. E isso é um plano mesmo escrito, você vai escrever lá umas 3 páginas no mínimo, para que você tenha clareza do que você vai fazer e seguir esse plano. Depois você pode me contar como é que foi feito esse seu plano e se você teve alguma dúvida. Aí você coloca aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo especificamente para o seu caso. Daí você tem o que foi aprendido hoje, que foi investir em ações do zero. Os próximos passos para quem quer começar a investir é simplesmente estudar. Você pode comprar livros, você pode usar sites da internet para você ler, você pode recorrer a vídeos. E claro, né, aí tem perguntas e respostas, não posso te responder agora, mas se você colocar uma pergunta aqui nos comentários, eu vou fazer um vídeo para responder e eu vou mostrar o seu nome. Lembre-se que eu vou mostrar o seu nome e a sua pergunta. Então você faz uma pergunta de acordo com a sua dúvida e eu faço esse vídeo para responder a sua pergunta. Aqui você tem os materiais sugeridos. Tem um e-book que eu tenho esse e-book, eu posso mandar por e-mail. É claro que você não vai deixar o e-mail aqui porque você vai se expor o seu e-mail para várias pessoas, mas você pode entrar lá no site Letionário e lá você tem um formulário para preencher. Você preenche, me manda que eu te mando de volta o e-book, a planilha monitor de investimentos do próprio Google Finance. Você pode usar para fazer tanto simulações como para até acompanhar a sua carteira. Ela não tem todas as funções que você precisa, tem muitas coisas que você precisa que não vai estar lá, mas ela é muito boa para você de repente ficar acompanhando ali, olhar se está crescendo, está caindo, como é que está, se está tendo prejuízo, está tendo lucro. Então ela faz bem essa função. Os livros recomendados: Reminiscências de um Especulador Financeiro. Esse livro é maravilhoso. Eu li a partir de uma recomendação do pessoal da Scalper, quando eu fiz o curso de Day Trading na Scalper com o André Antunes. Então o pessoal lá da Scalper, em uma aula, recomendou esse livro, Reminiscências de um Especulador Financeiro, do Edwin Lefebvre, né, francês. Aí tá 2022, porque foi a versão que eu peguei, mas ele foi escrito há muitos anos. A versão original dele é da década de 30, se eu não me engano, 1930. O outro livro é Análise Fundamentalista. Esse livro, Análise Fundamentalista, eu conheci durante o curso do MBA em Investimentos e Private Banking pelo Instituto IBMEC de São Paulo, onde os professores que estavam dando, na verdade, o professor de macroeconomia, que foi o primeiro, e também o professor de análise fundamentalista, indicou esse livro, Análise Fundamentalista, como obter uma performance superior e consistente no mercado de ações, do José Cobori, que é de 2019. Eu tenho esse livro, realmente ele é muito objetivo, muito bem explicado, com detalhes, apesar de ser fino, ele é bem efetivo, e é um livro que eu mesmo uso. Lembrando que esses livros e as pessoas citadas não tem nada a ver com esse vídeo, eles não estão patrocinando esse vídeo é totalmente independente. E como eu falei, é apenas para ajudar você a se tornar um investidor independente, caso você queira
entrar nesse mundo maravilhoso dos investimentos, que é bastante agradável, no sentido de que você pode vislumbrar o seu crescimento, tanto em conhecimento quanto patrimonial. E também você pode, aprendendo, você pode ajudar muitas outras pessoas. Por exemplo, eu faço vídeos porque eu tenho segurança de que eu não sou. Você já deve ter notado que eu estou falando aqui por um determinado tempo e eu não tenho um teleprompt. Não tem um negócio aqui passando na minha frente para eu ler e dizer o que eu estou falando. O que eu estou falando é uma coisa que eu sei. Então eu não sou digamos assim, um especialista de estudo. Eu realmente estudei esse assunto, eu vivo esse assunto no dia a dia e com esse conhecimento eu ganhei a capacidade de ajudar outras pessoas. E é isso que você também vai ter. Você vai poder ajudar outras pessoas com o conhecimento que você adquirir. Os canais do YouTube, lembrando também que esses canais não tem nada a ver com esse vídeo. Eles não têm talvez nem vão ter conhecimento que eu estou recomendando esses canais. Mas são canais que eu assisto também, não todo dia, evidentemente, mas eventualmente eu vou assistir alguns vídeos do assunto e sempre esses canais estão com vídeos muito bons, muito apropriados tanto para quem é iniciante como para quem já tem algum conhecimento, que é o Investidor Sardinha, que é com eu esqueci o nome do apresentador, mas claro, se você digitar lá no YouTube Investidor Sardinha, você vai achar o canal, e é um rapaz muito digamos assim, que entende bastante do assunto. Ele dá muitas recomendações boas e ele faz vídeos muito bons, que é tanto que eu estou recomendando, né? Esse outro, Market Makers, é feito já por uma equipe maior. Os apresentadores aparentemente eles se revezam, mas tem muita entrevista boa, muito conhecimento profundo ali no Market Makers, que é outro canal top no YouTube. E você pode, em vez de você gastar suas preciosas horas olhando vídeos engraçados, você pode aprender sobre o mercado financeiro. Tem muito mais acesso hoje do que tinha antigamente. E você tem a decisão todos os dias de agir de forma ao seu crescimento pessoal ou à sua estagnação. O que você escolhe? Foi um grande prestígio a sua audiência. Desejo a você excelentes decisões financeiras. E até o próximo vídeo.